Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Celeste. Continuamos nossa série Fundamento do Evangelho, Salvação e Vida em Cristo. E hoje estaremos falando sobre o senhorio de Cristo Jesus, que não é apenas o senhorio de Cristo, não é apenas Salvador, Ele é o Senhor. E hoje vamos entender esse princípio. E o nosso texto principal está lá no livro de Romanos. Estaremos lendo essa passagem do versículo 9 a 13. Como sempre, eu dou os versículos que apoiam o texto principal, para quem quiser fazer anotações, estudar depois, meditar depois, conferir tudo, gente. Aqui a palavra é vida. Cristo é o centro, Ele é 100% Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa, da minha família. Ele é o tudo. Irmãos, Lucas 6,46, Lucas 9, de 23 a 24, Filipenses 2, 5 a 11, João 14, 5, Mateus 7, 21 a 23, 1 Coríntios 6, 19 a 20, Colossenses 1, 15 a 20 e 2 Coríntios 5, 15. São esses textos que vai vir confirmar aquilo que nós estaremos falando durante essa oração de manhã. Irmãos, depois no final terá a Gólida Celeste como sempre, que dado por Espírito Santo sempre que trago aqui uma palavra, e depois da Gólida Celeste estaremos intercedendo juntos em concordância. Peço que compartilhe esse vídeo, apoie esse canal. Você pode apoiar esse canal compartilhando nossos vídeos, se inscrever se você ainda não é inscrito. Também não esquece de deixar sua curtida no vídeo, porque é assim que o YouTube pode alcançar outras vidas. E também ative o sininho de notificação para nos acompanhar nessa série, Os Fundamentos do Evangelho. Também temos a série as grandes doutrinas da igreja, a mordomia financeira, Bíblia viva, todos os dias, Bíblia narrada aqui, no canal. A partir das 6 horas da Suíça, os vídeos já estão no canal, então você pode acompanhar a Bíblia Viva de forma cronológica. Tem vários estudos nesse canal, e graças a esse vídeo, graça também darei para vocês, e peço que compartilhe com outros irmãos, para que eles também conheçam o meu canal, conheçam a minha história, o meu testemunho. Tem uma parte do meu testemunho aqui no canal. Não está o testemunho completo, mas já tem uma parte. Quem me acompanha desde o início conhece. Então sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês nesse dia. Mais um dia para agradecer e exaltar o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós chegamos a um fundamento que toca diretamente no centro da vida cristã. É possível querer Jesus como Salvador. Todo mundo fala, Jesus é o meu Salvador, eu conheço Jesus. Mas as pessoas resistem ao Jesus Senhor. Conhecem o Jesus e querem Jesus o Salvador, mas eles resistem ao Jesus Senhor. Por isso estamos aqui falando do senhorio de Cristo. Irmãos, é possível desejar perdão de Cristo, a vida eterna, a proteção, as promessas, o céu, mas continuar dizendo: a minha vida continua sendo minha, eu faço o que eu quero porque a vida é minha, eu decido porque a vida é minha, eu governo porque a vida é minha, eu estabeleço os limites. Irmãos, está tudo errado, completamente errado, e eu vou confirmar isso na palavra. A minha vida continua sendo minha, eu decido, eu governo, eu estabeleço os limites. Será? Olha que a palavra fala conosco no livro de Romanos, capítulo 10, de 9 a 13. Já abriu sua Bíblia? Vamos lá. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está bem claro isso? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto
não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmãos? Pessoal, confessar e crer. Olha, palavra confessar. No original grego, essa palavra confessar tem o mesmo sentido de que concordar, admitir. Portanto, não se trata simplesmente de confessar com palavras que se crê no Senhor Jesus, é preciso, acima de tudo, concordar que Ele é o único capaz de nos reconciliar com Deus e que não existe nenhuma outra chance de salvação que não seja pela fé em seu nome. Pegou? Quando há essa consciência, a confissão dos lábios se torna aceitável diante do nosso Deus, porque se torna sincera e verdadeira. Irmãos, quando o apóstolo Paulo fala de crer no coração, ele quer dizer que se deve crer no mais íntimo do nosso ser, sem que haja qualquer sombra de dúvida. Então temos que ter essa profunda certeza de que o nosso Senhor, Ele está vivo e Ele deseja reinar no nosso coração e no coração de todo aquele que se entrega a Ele de corpo, alma e espírito. Pegou a chave, gente? Entendeu? Agora, rico para com todos. Olha, eu estou dando essas explicações, ainda nem entramos no nosso tema de verdade. Ricos para com todos, porque são títulos ou temas que você pode estar confundindo errado, porque a pessoa distorce a Bíblia como quer. Rico para com todos, a riqueza da misericórdia, do perdão e da bondade de Deus é tão sublime, gente, que Ele proporciona a qualquer pessoa que invocar o seu nome, a oportunidade de ser salvo. Para os judeus, esse raciocínio era difícil de compreensão, porque estavam acostumados a ouvir que eles eram o único povo escolhido por Deus dentre as nações. Porém, esse privilégio deixou de ser somente deles no momento em que o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo para dar a sua vida por toda a humanidade. Para Deus, irmãos, para Deus, não importa se quem o invoca, ele é judeu, ou ele é grego, ou ele é romano, ou de qualquer outra nacionalidade. E tão pouco interessam os seus pecados cometidos. O que ele vê é a sinceridade da fé do seu Filho, Jesus. Ao citar um trecho da palavra de Deus, irmãos, em Joel 2,32, pode conferir, Paulo quis ratificar que a porta da salvação está aberta a todos os que invocam o Senhor. Agora vamos ao nosso tema para aprofundamento. Vamos aprofundar tudo isso. Em Romanos 10:9, que acabamos de ler, a palavra declara: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora observa bem essa expressão, Jesus como Senhor, não apenas como um ajudador, não apenas como um solucionador de problemas, não apenas alguém que abençoa nossos projetos, mas como um Senhor. E talvez uma das crises do cristianismo dos nossos dias seja esta: queremos um Jesus que nos salve, mas nem sempre queremos um Jesus que governa. Irmãos, primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, o que significa chamar Jesus de Senhor Celeste. Hoje a palavra Senhor pode soar apenas como uma forma religiosa de falar, Senhor Jesus, meu Senhor. Mas no Novo Testamento, essa declaração possui um peso enorme. Dizer que Jesus é Senhor significa reconhecer a sua autoridade, soberania, governo
domínio e direito sobre a nossa vida. Pegou a chave? Colossenses 1 declara que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E apóstolo Paulo fala, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmãos, Jesus não é um acessório que acrescentamos à nossa vida para torná-la melhor, entendeu? Nós existimos para ele. Segundo, o Evangelho não coloca Jesus ao redor do nosso trono. Às vezes nós apresentamos o Evangelho quase assim. Você tem seus sonhos, seus projetos, seus objetivos, sua vida. E agora, convide Jesus para ajudá-lo a realizar tudo isso. Mas o Evangelho verdadeiro, gente, é muito mais radical. Quando Cristo entra, ele não vem simplesmente ocupar uma cadeira ao lado do nosso trono. O trono pertence a ele, entendeu? A pergunta deixa de ser apenas: Jesus vai abençoar aquilo que eu decidi? E passa a ser: Senhor, o que tu queres da minha vida? Essa mudança, gente, é muito profunda, presta atenção. Olha o próximo ponto. Jesus fez uma pergunta que ainda precisamos responder, que está lá em Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Eita, é a pergunta que Jesus deixa para você hoje, nesta manhã. Pergunta, né, gente? Jesus não está impressionado apenas com o título. Nós podemos cantar, Tu és Senhor. Nós podemos orar, Senhor Jesus. Nós podemos pregar, Jesus é o Senhor. E ainda resistir à sua autoridade nas áreas que não queremos entregar. Então Cristo pergunta essa manhã: por que vocês me chamam Senhor e não fazem aquilo que eu digo? Agora vamos ao quarto ponto que vai completar isso aqui. Obediência não compra salvação. Fica atento. Irmãos, precisamos novamente proteger o Evangelho. Não obedecemos para comprar o amor de Deus. Não obedecemos para pagar nossa salvação. Não obedecemos para merecer a cruz. Cristo nos salva pela graça. Graça, pode escrever no comentário, graça. Mas a graça que salva, ela muda a nossa relação com a autoridade de Deus. Antes eu dizia, eu governo. Agora eu reconheço, Senhor Jesus é o Senhor, o centro, o tudo. Ele tem direito ao trono. Ele é meu único Senhor, suficiente e Salvador. Pessoal, isso não significa obediência perfeita. Significa uma nova direção de vida, entenderam? Quinto ponto vai falar de que existe uma diferença entre tropeçar e fazer da rebeldia uma filosofia de vida. Existe uma diferença. O cristão ainda luta contra o pecado, ainda falha, ainda precisa confessar, ainda precisa de graça diariamente. Mas existe diferença entre dizer, Senhor, eu pequei, perdoa-me, quero voltar à obediência. E dizer, eu sei que a tua palavra diz, mas não me interessa, eu vou viver como eu quero mesmo. A vida é minha. Você entende essa diferença? Uma coisa é fraqueza que leva ao arrependimento, outra coisa é transformar a rebeldia em identidade. Isso não é sua identidade. O senhorio de Cristo confronta isso. Sexto ponto, Jesus não é Senhor apenas das áreas religiosas. Essa é bem para os religiosos. Às vezes entregamos a Jesus domingo, oração, Bíblia, culto, ministério, e pensamos que o restante pertence a nós. Mas se Jesus é Senhor, Ele é Senhor da minha boca, do meu dinheiro, da minha sexualidade, dos meus relacionamentos, da minha agenda, dos meus negócios, das minhas decisões, do meu corpo, da minha internet, da minha casa, do meu futuro, dos meus sonhos, dos meus filhos. E não existe uma placa no coração dizendo, Jesus pode entrar em todos os quartos, menos neste. Não existe, gente, tá pegando a chave? Sétimo ponto, Jesus é Senhor
do nosso corpo. Isso é importante para aquelas que estão mostrando o corpo na internet, que nem um utensílio na vitrina. Para quem dá mais? Estou sendo dura, estou sendo. É a palavra que fala, não é Celeste. Irmãos, Jesus é o Senhor do nosso corpo. 1 Coríntios 6, 19, 20 declara: não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Pega essa chave, medita nela. Essa frase confronta profundamente a nossa cultura. Todos querem seguir a cultura. Irmãos, meu corpo, minhas regras. Não existe isso. Biblicamente, para aquele que pertence a Cristo, meu corpo pertence ao Senhor. Ponto. Não tem mais, não tem porém, não tem... É ponto. Meu corpo pertence a Jesus. Pode escrever aqui no comentário. Isso muda a nossa compreensão de pureza, sexualidade, vícios, excessos e maneira como usamos nosso corpo e como mostramos o nosso corpo. Irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E não é porque o corpo seja mau, mas porque foi comprado por preço. 8, Jesus é o Senhor do nosso dinheiro. Tudo entregarei. Talvez seja fácil cantar essa palavra. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Olha, até Deus tocar no bolso. Tudo entregarei. Vou cantar, até que Deus venha tocar no nosso bolso. Jesus falou muito sobre dinheiro, porque ele sabia que dinheiro pode disputar o trono do nosso coração. Ele disse: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podemos servir a dois senhores. Observa a palavra servir. Dinheiro é uma ferramenta maravilhosa quando está na mão. É o Senhor terrível quando está no trono. Entenderam? O senhorio de Cristo chega à maneira como ganhamos, gastamos, damos, economizamos, devemos, ajudamos e administramos. 9. Jesus é Senhor dos nossos relacionamentos. Mas eu amo essa pessoa, Celeste. A pergunta não termina aí. Esse relacionamento honra Cristo? Mas tenho medo de ficar sozinho, Celeste. Ainda assim, Cristo continua sendo o Senhor da nossa vida. Às vezes transformamos carência em justificativa para a desobediência. Se uma relação exige que você afaste Jesus do trono da sua vida para mantê-la, o preço está alto demais, irmãos. Jesus é Senhor da nossa boca também. 10º ponto, talvez alguém diga: eu sou assim mesmo, falo o que penso toda hora. Quantas vezes já ouvi isso, gente, no grupo que eu participo? Eu sou assim mesmo. Mas quando Cristo é Senhor, até nossa língua precisa passar pelo governo dele. Pegou a chave? Não podemos louvar Jesus e depois usar a mesma boca para destruir, humilhar, mentir, fofocar, amaldiçoar e ferir deliberadamente. Tiago confronta exatamente essa palavra, isso que estamos falando agora. Tiago confronta. O senhorio de Jesus chega até nossas palavras. No ponto 11, Jesus é Senhor de nosso perdão. Aqui fica um pouco difícil, porque algumas pessoas realmente nos feriram. E perdoar não significa dizer: não aconteceu nada. Presta atenção, tenho vídeos sobre perdão, acho que uns 20 vídeos no canal. Olha, não significa restaurar acesso, não significa permanecer perto de abusadores, violentadores, mas significa entregar a Deus o direito de vingança. Não somos nós que vamos fazer justiça e nem vingar, porque temos um Deus justiceiro, um Deus da vingança. Por quê? Porque até nossa ferida precisa estar debaixo do senhorio de Cristo. Irmãos, vou dar-te um exemplo. Todos aqueles que me feriram, me maltrataram, humilharam, eles estão pagando, porque Deus vingou. Eu não preciso de vingança, Deus já vingou para mim. Entenderam? Ponto 12, Jesus é o Senhor dos planos, dos nossos planos. Tiago 4 confronta:
Pessoas que dizem: amanhã iremos a tal cidade, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Tiago responde: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser. Eita, aleluia. Irmãos, se o Senhor quiser, declara no comentário. Isso não significa repetir mecanicamente se Deus quiser. Presta atenção. Significa viver reconhecendo: o meu futuro não me pertence. Eu posso planejar, eu devo ser responsável, mas Deus continua soberano. Ponto 13. Algumas vezes Deus dirá não. Você tem que entender o não de Deus. Tem algo aqui que você quer muito, e aqui descobrimos quem está no trono. Quando Deus diz sim, é fácil dizer: Jesus é o Senhor. Mas e quando sua palavra confronta nosso desejo? E quando a porta se fecha e demora a ser aberto? E quando precisamos abrir mão? E quando obedecer custa? É aí que o senhorio deixa de ser uma frase de música e se torna realidade. E Jesus disse: negue-se a si mesmo. Tem um vídeo lá no início da playlist, Negue-se a si mesmo. Volta lá e assiste para entender o que significa negar a si mesmo. Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não significa odiar a própria existência. Significa renunciar ao direito de autoridade final sobre si mesmo. O discípulo diz: minha vontade não é mais a autoridade suprema. Isso nos leva diretamente ao Getsemane e diretamente ao ponto 15. Jesus nos mostrou obediência no Getsemane. Jesus ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Irmãos, não existe exemplo maior de submissão. Jesus, ele não fingiu que a cruz seria fácil. Havia uma agonia, mas nessa agonia havia obediência. Não minha vontade, mas a tua vontade. Essa talvez seja uma das orações mais difíceis da vida cristã. Irmãos, ponto 16, Senhor não é Deus destruindo nossa personalidade, entendeu? Algumas pessoas têm medo da entrega porque pensam: se eu entregar tudo a Deus, deixarei de ser eu. Não, gente, pelo contrário, pecado destrói aquilo que Deus criou, entendeu? Isso, pecado destrói aquilo que Deus criou, Cristo restaura, entendeu? O senhorio de Jesus não apaga a sua personalidade, ele santifica. Ele não destrói seus dons, ele direciona. Ele não remove seu propósito, ele coloca propósito no lugar certo, no lugar correto. Agora vamos para o problema. Irmãos, ponto 17. O problema não é ter sonhos, entendeu? Tenha sonhos e sonhe bem alto mesmo. Planeje, trabalhe, estude, construa, empreenda, crie. Mas segure tudo com mãos abertas, porque existe diferença entre: Senhor, usa meus sonhos para a tua glória, e Senhor, tens obrigação de realizar aquilo que decidi. Não. Entenderam? Deus não existe para cumprir nosso projeto. Nós existimos para a sua glória. Essa é a diferença. 18. Filipenses 2. Todo joelho se dobrará. Paulo escreve sobre Jesus. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E ele continua: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Irmãos, existe um dia chegando em que a questão do senhorio de Cristo não estará em debate. Todo o joelho se dobrará. Reis, presidentes, bilionários, celebridades, pregadores, ateus, religiosos, anjos, toda a criação reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Pegou? Declara no comentário: Jesus Cristo é o Senhor. Ponto 19, a questão é: dobraremos o joelho agora em adoração ou apenas diante da realidade final?
Evangelho chama hoje, gente, agora, não amanhã, agora. Arrepende-se. Tem também um vídeo sobre arrependimento nessa série. Creia, renda-se, reconheça Cristo. Não espere o último dia para descobrir aquilo que a palavra já anunciou. Jesus reina. E no ponto 20, Senhor, Senhor, não é suficiente. Mateus 7:21 fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Novamente, Jesus confronta a confissão sem realidade. Não é pronunciar a palavra Senhor que salva a gente. Eita, a questão é Cristo realmente conhecido e recebido pela fé. Uma profissão vazia não substitui nosso nascimento. E é por isso que chegamos ao ponto 21, que fala, não confunda Senhor com perfeição. Isso é essencial, gente, presta atenção. Talvez alguém esteja ouvindo e pensando, então, se desobedeci hoje, Jesus não é meu Senhor? Não é isso, pessoal. Pedro pertencia a Cristo e ainda falhou gravemente, negou 3 vezes a Ele. Irmãos, a vida cristã inclui crescimento, disciplina, arrependimento e restauração. Pedro também se arrependeu e foi restaurado por Jesus por 3 vezes, questionando ele, Pedro, você me ama? Irmãos, o ponto não é, eu obedeço perfeitamente, o ponto é, quando Cristo e minha vontade entram em conflito, eu reconheço quem possui autoridade. Talvez eu lute, talvez eu chore, talvez eu tropece, talvez volte dizendo, tu és Senhor. E ponto 22, o senhorio de Cristo produz liberdade. Parece contraditório, né, gente? Se Jesus é meu Senhor, então pedi liberdade. Mas pense, quando eu sou meu próprio Senhor, torno-me facilmente escravo, entendeu? O inimigo me usa como ele quiser e quando ele quiser. Ele faz de mim o seu brinquedo. Dos meus impulsos, da aprovação das pessoas, do dinheiro, do sexo, da imagem, do orgulho, do medo, da ansiedade e das expectativas. Jesus, ele disse, olha, presta atenção, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. E tem a palavra que fala, conhecereis a verdade vos libertará. E aqui vocês estão conhecendo a verdade para que vocês sejam libertos. Essa série serve para isso. A submissão ao Senhor perfeito não é escravidão, sabe, destrutiva. É libertação dos falsos senhores que nós seguimos, os deuses inventados. Ponto 23, todo mundo serve alguma coisa, gente, todo mundo. Eu não sirvo para nada? Quantas vezes eu entendo alguém falar isso? Gente, nós servimos, sim. A pergunta não é, terei o Senhor? A pergunta é, quem ou o que governará a minha vida? Pode ser dinheiro, pode ser prazer, pode ser status, pode ser carreira, relacionamento, opinião pública, o nosso ego ou será Cristo Jesus? Irmãos, e somente um deles morreu por você. É Cristo, nenhum outro morreu por você. Ponto 24, Jesus não pede aquilo que Ele mesmo não entregou. Antes de dizer entregue sua vida a Cristo, lembre-se, Cristo entregou sua vida por você. Ele não nos chama de uma cruz confortável, Ele foi a cruz. Ele não exige sacrifício permanecendo distante. Ele entrou na nossa humanidade, sofreu, morreu, ressuscitou. E por isso o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui, gente, aliás, aqui está o senhorio de Cristo. Não viver mais para mim mesmo, mas para Ele. Entendeu? Porque tudo é dele, por ele e para ele. E terminamos por aqui com a Gólida Celeste. Hoje eu não quero perguntar apenas para você acredita em Jesus? Eu quero fazer uma pergunta muito mais desconfortável. Quem está sentado no trono da sua vida? Porque podemos ter Jesus na nossa linguagem, o nosso ego, ele está no trono. Jesus no domingo, quando eu vou para o culto, e ponto.
nossos desejos governando segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Jesus é só no domingo. Jesus na biografia do Instagram. E nossas decisões completamente independentes dele. Então, o gole da Celeste desta manhã é: Jesus não morreu para ocupar um espaço na minha vida. Ele morreu e ressuscitou como Senhor de toda a minha vida. 100%. E se existe uma porta no seu coração onde está escrito Jesus aqui não, talvez seja justamente essa porta que o Espírito Santo esteja apontando hoje. E agora deixo um desafio para você. A última chave para pegar. Hoje fique alguns minutos em silêncio diante do Senhor. Imagine sua vida como uma casa. Relacionamentos, dinheiro, sexualidade, família, carreira, sonhos, projetos, passado, futuro, palavras, corpo, ministério, redes sociais. Irmãos, há alguma porta cuja chave você ainda segura dizendo: Senhor, todas as outras menos essa. Não responda rapidamente. Simplesmente ore assim: Espírito Santo, mostra-me onde ainda resisto ao senhorio de Cristo. E quando Deus mostrar, não negocie, entregue para Ele. Agora chegou o momento do apelo. Jesus é seu Senhor? Talvez até hoje você tenha procurado Jesus, principalmente por aquilo que Ele poderia fazer por você. Uma cura, uma porta, uma solução, uma bênção. Mas o maior presente do Evangelho não é aquilo que Jesus coloca em sua mão. É o próprio Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, ressuscitou e Deus o exaltou. Jesus Cristo é o Senhor. Você que quer hoje parar de fugir, arrepender-se, crer e render-se a Ele, ore comigo. Coloque sua mão no coração e repita comigo. Ajoelhe se você puder. Se você não puder, fica de pé, sentado, aonde você estiver. Mas coloque a mão no coração e repita comigo em voz alta: Senhor Jesus, reconheço que tenho vivido muitas áreas da minha vida como se eu fosse meu próprio Senhor. Reconheço meu pecado e minha necessidade da Tua graça. Creio que morreste pelos pecadores e ressuscitaste dentre os mortos. Eu me arrependo e deposito minha fé em Ti. Perdoa-me, salva-me e governa minha vida. Não quero apenas Tua bênção, eu quero pertencer a Ti. Tu és meu Salvador e meu Senhor. Minha vida, meu presente e meu futuro pertencem a Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Agora vamos fazer uma oração final juntos, em concordância. Pai querido, hoje não chegamos diante de Ti apenas para pedir. Hoje chegamos para entregar. Temos pedido tantas vezes: Senhor, dá-me, Senhor, abre, Senhor, cura, Senhor, faz, Senhor, responde. Mas nesta manhã queremos dizer: Senhor, toma nossa vida, toma nossos planos, toma nossas vontades, toma nossos sonhos, toma nossas áreas escondidas. Não porque desprezamos a vida que nos deste, mas porque reconhecemos que ela encontra seu verdadeiro propósito debaixo do governo de Cristo. Perdoa-nos pelas vezes em que queríamos Jesus o Salvador, mas resistíamos a Jesus o Senhor. Queríamos o sangue que perdoa, mas não a palavra que confronta. Queríamos promessa, mas não obediência. Queríamos céu, mas queríamos continuar no trono. Perdoa-nos, Jesus. Reina em nós. Reina na nossa boca. Antes de responder com raiva, lembra-nos: Jesus é o Senhor. Antes de fofocar, Jesus é o Senhor. Antes de mentir, Jesus é o Senhor. Reina nos nossos relacionamentos. Onde existe relacionamento que nos afasta de Ti, dá-nos coragem para escolher obediência. Onde existe abuso, dá sabedoria, proteção e ajuda. E onde existe casamento ferido, traz verdade, arrependimento,
cura e restauração, quando possível. Reina no nosso dinheiro, Senhor, sempre. Que não sejamos escravos daquilo que possuímos. Dai-nos integridade, generosidade, sabedoria, contentamento. Reina no nosso corpo, na sexualidade, nos desejos, os hábitos, naquilo que nossos olhos consomem, naquilo que fazemos quando ninguém está vendo. Reina nos nossos telefones, computadores, tablets, televisão, que não construamos uma versão pública de nós que contradiz aquilo que somos no secreto. Reina no nosso ministério, que nunca usemos teu nome para construir nosso próprio reino. Aleluia. Que não procuremos seguidores para nós mesmos, que não transformemos púlpitos em palcos e que não confundamos visibilidade com aprovação divina, que possamos diminuir para que Senhor Jesus cresça, para que Deus, Senhor, Espírito Santo possa aparecer. Reina sobre nossos sonhos, alguns carregamos há muitos anos, Pai. Nós os colocamos diante de Ti, Senhor. Se vem de Ti, confirma. Se precisam amadurecer, trabalha. Se precisam morrer, dá-nos coragem para soltar. E se tens algo diferente, dá-nos fé para dizer não a minha vontade, mas a Tua. Pai querido, alcança aquele que está lutando contra Ti. Talvez salve exatamente aquilo que precisa fazer, mas está adiando. Dá coragem para obedecer hoje, não amanhã, hoje. Alcança, Pai. Alcança também quem caiu e está com vergonha, que não fuja, que se arrependa e volte para Cristo. O senhorio de Cristo não significa que nunca tropeçamos, significa que até quando tropeçamos, sabemos diante de quem precisamos nos prostrar. Restaura, Pai. Guarda nossas famílias, guarda nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, nossos pais, sobrinhos, guarda tios e tias, guarda noras, genros, cunhados, cunhadas, amigos, guarda, Senhor, que reconheçam o Rei. Pai querido, que não conheçam apenas Jesus decorativo, que aprendam que seguir Jesus não é apenas usar o nome cristão, é pertencer a Cristo. Que nossas casas possam dizer, Senhor, Jesus é Senhor. Não apenas numa placa de parede, mas na maneira, Pai, como nós vivemos. Intercedemos pelos enfermos, hospitalizados, cansados, enlutados, os que enfrentam dificuldades financeiras, pelas crianças que sofrem, pelos que vivem em zonas de guerra, pelos que não têm abrigo, pelos que hoje se sentem esquecidos. Manifesta a Tua misericórdia, mas acima de todas as nossas necessidades, dá-nos aquilo que nenhuma circunstância pode substituir, que é Cristo. Porque se tivemos tudo e não tivemos Cristo, continuamos pobres. Mas se pertencemos a Cristo, possuímos uma esperança que nem a morte pode roubar. E quando chegar o dia anunciado em Filipenses 2, quando todo o joelho se dobrar e toda língua confessar, queremos estar entre aqueles que já aprenderam nesta vida a dizer com alegria, Jesus Cristo é o Senhor. Senhor da minha vida, da minha casa, do meu futuro, do meu ministério. Senhor do meu ministério, Senhor dos meus sonhos, Senhor das minhas dores, das minhas vitórias, Senhor de tudo, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Aleluia. Irmãos, comece este dia fazendo uma oração diferente. Antes de perguntar, Senhor, o que vais fazer por mim hoje? Pergunte, Senhor, como a minha vida pode te obedecer e glorificar hoje? Porque o Evangelho não termina quando Jesus nos salva. Começa uma nova vida em que podemos dizer, eu já não pertenço a mim mesmo. Fui comprado por preço. Jesus Cristo é meu Salvador, meu único suficiente Senhor. Amém? Compartilhe esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações e me segue. Todos os dias tem vídeos de estudos aprofundados do Evangelho de Cristo aqui no canal. Não falamos de religião, falamos da verdade, da palavra e do Cristo como Senhor.